Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos estar falando sobre gráficos iterativos de superfície em coordenadas cartesianas. Quer dizer, são gráficos que você consegue modificá-los sem necessariamente mexer no código. Como modificar? Como assim, professor? Visualizá-los. Ou seja, dar um zoom, girar o gráfico, então você vai perceber que você consegue interagir com a figura que está na tela. Certo? No vídeo passado nós até vimos o esboço aqui, temos duas superfícies, um plano e um paraboloide, no outro esboço só um paraboloide, só que a visualização aqui minha é estática, eu só consigo ver desse jeito. Agora com o mouse, quando eu clicar aqui na figura, eu vou conseguir, por exemplo, girá-la. Eu vou conseguir, por exemplo, ampliá-la, diminuí-la, entrar inclusive dentro dela. Imagina que eu estou em esfera e tem outra esfera dentro dessa esfera maior, e eu queira ver essa de dentro, então eu posso adentrar dentro dessa esfera. Tá certo? Então isso vai ser possível com esses prompts que eu coloquei aqui, que foram feitos com a ajuda do GPT. Certo? Aqui eu não tenho capacidade de fazer uns códigos desses, mas eles são muito úteis. Por isso que eu coloquei aqui no capítulo que nós estamos falando do Matplotlib. Então, gente, a seguir estão alguns exemplos de códigos genéricos para criar representações de superfície no espaço tridimensional cartesiano. Normalmente, esses códigos são divididos em 2 ou 3 partes, porque são códigos bem complexos. A primeira parte contém a codificação principal. Na segunda parte, temos a função que chama o código, a parte que você de fato irá modificar. Você vai ter as entradas, Ou, no caso de coordenadas esféricas, é nessa segunda parte que inseriremos as superfícies desejadas, porque elas são um pouco mais complexas do que em coordenadas cartesianas. Por fim, na terceira parte, apenas coordenadas esféricas, teremos uma função genérica que chama o código principal e a superfície permitindo a mágica acontecer. Eu falo mágica porque você vai ver que é uma coisa bem interessante. Então aqui eu vou falar só da cartesiana, no próximo vídeo eu vou falar das coordenadas esféricas e no outro vídeo sobre curvas, mas a ideia é basicamente o que nós temos aqui nesse primeiro vídeo. Então minha codificação principal, gente, na verdade, é esse códigozinho pequeno que está aqui. Aí eu aconselho, se você precisar usar ele, copia e cola. Não tenta entender todas as partes aqui não, porque eu acho que leva um pouco de tempo. O objetivo nosso do curso aqui é usar como ferramenta, não é aprender, eu já falei, não é aprender programação. Claro, no processo a gente vai aprender um pouco de programação, só que a gente quer utilizar aqui para resolver um problema, certo? Se você aprender programação, ótimo, Então, gente, apresentaremos a seguir a codificação principal por esboço de múltiplas superfícies no espaço dimensional. Evite mexer no código, que é esse aqui, a menos que você saiba o que está fazendo. Contudo, algumas partes do código são editáveis, geralmente destacadas na cor vermelha, que é o que? Aqui, os rótulos do x, y e z, por exemplo, poderia ser altura, comprimento e largura. Aqui eu tenho o título do gráfico, eu só chamei de gráfico 3D. Aqui tem esse ROT aqui, que é um parâmetro que você pode perguntar para o GPT o que você colocaria aqui nesse lugar desse ROT. Aqui, esse ROT ele vai dar um gradiente, ou seja, você vai ter um gráfico, ele vai começar com uma cor mais forte e vai enfraquecendo, certo? Nós temos aqui então, nesse caso, contudo, algumas partes do código são editáveis, geralmente destacadas em vermelho. Por exemplo, os rótulos dos eixos, como eu mostrei ali, o x-label, o y-label, o z-label, poderiam, por exemplo, ser repassados comprimento, largura e altura. Tudo que você tem a fazer é executar a célula a seguir para que a codificação principal fique na memória, que é esta função aqui, plot 3D surface, ou seja, a plotagem da superfície cartesiana 3D. As entradas delas são o quê? As expressões das funções que vão vir normalmente numa lista. Vai ter um x mínimo, um x máximo, um passo em x, que é a variação em x. Vai ter um y mínimo, y máximo e um passo em y. Certo? Então, vou executar aqui. Uma vez que eu apertei aqui Run, meu código rodou, aparece aqui um 4. Foi minha quarta execução. Agora eu vou plotar um gráfico no paraboloide. Mesma curva que a gente pegou lá no vídeo passado. Para fazer a plotagem, eu vou inserir aqui uma lista de funções, inserir string, como strings. Vou inserir o range aqui. Esse range é o quê? É o x máximo, x mínimo e a variação, tudo separado por vírgula. O range 2 é a mesma coisa, o y máximo, y mínimo, tudo separado por vírgula. Certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vou plotar o paraboloide, x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu vou colocar ele aqui. O x varia de menos 5 a 5, de 0.1 em 0.1, o y varia de menos 5 a 5, de 0.1 em 0.1. Então, quando eu compilar aqui, gente, olha que interessante essa figura. Presta muita atenção. Isso aqui é muito raro para você achar. Certo? Eu falei isso que eu procurei incansavelmente isso aqui. Eu fiz uma matéria chamada Cálculo 3 e eu sempre gostei de gráficos 3D. Eu até achei algumas plataformas na internet, alguns softwares, só que eles são muito, como eu diria, muito
pesados. Né? Quando você faz um movimento como esse de arrastar uma figura e girar ela, nosso software trava todo. Então, esse prompt aqui já está pronto. Aqui você só precisa saber o que é a figura em coordenada cartesiana. Tá certo? Aqui são as entradas básicas, você entende tranquilamente. Então você só edita essa parte. A função você só carrega uma vez e fica basicamente mexendo aqui. Claro, eu quero mudar aqui. Professor, eu gostaria de mudar esse label aqui. Tá? Pode, isso aí pode. Esse título aqui, gráfico 3D também. Tá certo? Eu posso também traçar aqui, inclusive, duas superfícies. Então, por exemplo, múltipla superfície. Eu quero o paraboloide, ó, e o plano. Ambas z igual, viu, gente? Então, aqui é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e aqui z igual a x mais y mais 4, certo? Ambos variando, né, o x e o y de menos 5 a 5, com variação de 0,1 e 0,1. Então, quando eu compilar aqui, ó, aparecem as duas superfícies, ó. Aqui o plano, ó, seccionando o paraboloide. Eu posso dar um zoom, ó, posso virar, posso diminuir a figura. Então, assim, são funcionalidades muito úteis, viu, gente? Né? Então, assim, guarde esse prompt aqui se você precisar algum dia na vida, volte, porque você tem algo que foi difícil para fazer. Isso aqui surgiu meio que acidentalmente. Eu estava fazendo gráficos 3D, gráficos como o que eu mostrei no vídeo passado. Eu fui fazendo a pergunta do GPT, pô, eu quero girar esse gráfico aqui. Aí ele me deu uma barra de rolagem. Então, quando eu, por exemplo, passava a barrinha de rolagem aqui, deslizava ela, o gráfico girava no eixo X. Aí tinha uma barrinha de rolagem no eixo Y, tinha uma no eixo Z. Então ele fazendo giros conforme eu mexia nessas barrinhas. Só que assim, era uma visualização muito ruim, você vê que o gráfico aqui não está tão legal, só que acidentalmente ele me deu esse código aqui. Quando ele me deu esse código, eu vou lhe dizer que abriu inúmeras possibilidades fora disso aqui. Por exemplo, lá na parte de grafos, né, que são aquelas estruturas que você tem umas bolinhas e umas arestas ligando essas bolinhas que representam redes sociais, mapas de cidade, representam praticamente tudo. Aí lá eu queria fazer um grafo 3D. E o GPT me disse que na Networks, né, que é a biblioteca que a gente usa para traçar, ele não podia fazer um gráfico 3D. Eu falei, não, eu tenho uma solução. Use a metodologia dessa plot aqui, que se eu não me engano o nome dessa biblioteca aqui é a plot. Né? Olha o tanto de biblioteca que usa. Eu nunca conseguia fazer um código desse. Só que eu consegui o quê? Gerar ele a partir do GPT e guardei. Eu vi que era um achado. Né? Então aqui eu tenho o quê? Todos os pacotes necessários e essa funcionalidade de girar, muito dela está aqui, ó. Certo? Está nessa biblioteca plot. Claro que tem o widgets aqui, tem outro IPython, né, para o display, né? Então, assim, funciona em conjunto essas coisas. Tá certo? Então, você vai precisar desse código aqui para poder, né, tá fazendo curvas, né, iterativas, né, superfícies, né, como essa aqui. Tá certo? Próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho de coordenadas esféricas, que segue mais ou menos a mesma linha, vai ser um código também que o GPT me ajudou, só que as coordenadas esféricas, o programa ele vai ter 3 partes ao invés de 2. Né? Primeiro você insere a função principal, executa ela, depois você insere a superfície, que já é uma função mais complicada um pouco do que algo desse tipo aqui, né? Essa listinha de funções, e depois você tem a função que executa tudo. Tá certo? Chama a função principal com os dados que você tem das superfícies. Beleza? Então, até a próxima.